Eu sou o mediador. Estamos aqui com o pastor Anderson Silva e eu estava contando para eles uma pergunta da Mariana. Mariana, depois você me manda a sua cidade que a gente vai falar aqui também. Mariana perguntou sobre o pastor Silas Malafaia e sobre alguns pastores que pedem dinheiro na TV. E a gente estava exatamente nos bastidores aqui falando sobre isso. Que as pessoas ainda têm muito preconceito, ainda acham, né, pastor, que todo pastor pede dinheiro e não é assim, é uma religião séria, a religião evangélica é uma religião séria também. Então ele vai contar um pouquinho, explicar por que se pede dinheiro, por que algumas tem o dízimo que é dado, enfim, ele vai explicar um pouquinho pra gente e a gente vai entender. Tudo bem, pastor? Boa tarde. Tudo bem, Bianca, é um prazer estar aqui nesse programa, o Mediador. Um abraço ao Pedro, a Lécia Advogados. Eu quero falar a respeito do pastor Silas Malafaia. Eu considero ele um grande homem de Deus. E a respeito de pedir dinheiro, eu vejo as necessidades do reino de Deus, da obra. As pessoas veem muito isto, pedir dinheiro, mas não veem as grandes maravilhas que Deus faz através do dinheiro empregado na obra. Porque o pastor Silas Malafaia, ele faz grandes eventos no Brasil, muitas pessoas são abençoadas, muitas pessoas são resgatadas. Eu conheço testemunhos de pessoas que foram libertas das drogas, pessoas que receberam transformação na família, casamentos destruídos, restaurados. Então, precisamos ver, esse dinheiro é investido com um propósito. E a respeito do dízimo, o dízimo é uma ordenança divina. Alguém poderá dizer, mas o Velho Testamento que fala. Mas Jesus também falou sobre o dízimo. Ele diz para alguns anciões do povo, para alguns fariseus, não deixem de dar o dízimo, mas sigam a justiça, a obediência, a palavra do Senhor. Então, as pessoas devem ver aonde está sendo investido o dinheiro. Para quê? Para que propósito? Para que as pessoas tenham paz no coração ao investir, contribuir na obra de Deus. Ótimo. Então, Mariana, ele respondeu um pouquinho a sua pergunta. Se você tiver mais alguma dúvida, manda aqui pra gente, que a gente vai responder na sequência. Pastor, eu tenho também algumas perguntas aqui. Primeiro, nós vemos que o senhor é muito jovem. Como que o senhor iniciou na religião? Qual é o nome da sua igreja, da congregação que o senhor segue? Eu aceitei a Jesus, como dizemos, né, no ano de 1997. Eu estava voltando de um salão de baile lá na cidade de Goianésia, São Paulo, e quando eu cheguei na porta da minha casa, eu ouvi uma voz dentro do meu interior, no meu espírito, e essa voz disse, vou te fazer um pregador da minha palavra. E naquele dia eu tomei a decisão de servir a Jesus Cristo no ano de 1997. E hoje eu estou na Assembleia de Deus, Ministério do Belém, lá na estrada Dom João Nery, 1533, no Itaim Paulista. Pastor Antônio Silva, meu pastor, um abraço, um beijo no coração. E eu estou servindo a Deus ali. E eu estou muito feliz, já fazem 14 anos servindo a Deus. E eu fui consagrado ao ministério pastoral. E tenho pregado a palavra de Deus em todo o Brasil. E um grande evento que pregamos aqui no Brasil, em Camboriú, conhecido como Gideões Missionários da Última Hora. Mais ou menos 150 mil pessoas passam por ali a cada ano. E temos ministrado neste evento, ali em Camboriú. E Deus tem feito a sua grande obra, e temos viajado o Brasil. Já são alguns países pregando a palavra de Deus, 23 países percorridos. Temos levado a palavra de Deus. E não importa a idade, o importante é o propósito da pessoa diante de Deus. E eu estou feliz, Bianca, por servir a Deus, amar a Deus e ter sido levantado jovem para propagar o Evangelho de Cristo. Ótimo. Bom, durante a semana, gente, vou contar um pouquinho do que acontece no escritório. O pessoal da produção teve algumas dúvidas, e uma das dúvidas era em relação à diferenciação entre as religiões. Hoje, no Brasil, como todo mundo sabe, a Igreja Católica tem o maior número de fiéis, até porque, historicamente, nós somos catequizados, enfim, pelos portugueses que eram católicos.
Mas algumas religiões ainda se difundem e começam a ganhar força, como a Umbanda, o Candomblé, as várias igrejas evangélicas. Enfim, como que funciona isso? Como que é para o senhor trazer os fiéis, sendo que eles têm várias opções de religiões? Como que funciona isso? Eu acredito muito naquilo que Jesus disse. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja só, pela palavra de Deus existe somente um mediador. Certo filósofo disse: todas as religiões levam a Deus, mas Jesus disse que ele é o único caminho, é a única verdade para chegar ao Pai, o único mediador. Eu acredito que as pessoas de coração puro, sinceras, que buscam a Deus, que buscam a Jesus de todo o coração, procurando Deus, muitas vezes não encontram. Porque, na verdade, Jesus, um mediador entre o Pai e os homens, é o único que encontramos salvação. É o único que encontramos vida eterna. Então, como pastor, eu tenho que deixar esta palavra. Jesus é o único mediador entre o Pai e os homens. Não encontraremos salvação em outro, senão Jesus. Falando um pouco das diversas religiões, eu vejo isto muitas vezes como ideias humanas. Algumas religiões nasceram como ideias humanas, criadas como ideias humanas. Mas a palavra de Deus, para mim, ela é a verdade. E eu não poderia seguir outra doutrina a não ser a palavra de Deus, que é a verdade. Essa é a minha afirmação. A palavra de Deus é a verdade. Ótimo. Eu tenho algumas dúvidas aqui. Primeiro, na religião católica, por exemplo, o padre não pode casar. Já na igreja evangélica, eu percebo que os pastores casam muito cedo para mostrar a família, enfim. Como que o senhor encara isso, essa diferença entre o padre não poder casar e o pastor se casar logo? Normalmente a gente vê sempre os casais, né, que acabam ministrando os cultos. Como que o senhor vê essa diferença? O apóstolo Paulo escreveu sobre isto. O apóstolo Paulo disse: se alguém não suporta a vida de solteiro, é melhor se casar do que se prostituir. Porque o próprio Paulo disse: fuja da prostituição. Então é um conselho da palavra de Deus. Casar faz bem, porque a vida sexual é uma dádiva de Deus. Ele diz para Adão e Eva: crescei e multiplicai-vos. Tenha uma vida sexual, tenha uma vida ativa dentro do matrimônio, dentro do casamento, porque isto agrada a Deus. Eu não critico o segmento católico, não critico as doutrinas católicas. Se o padre deseja ficar solteiro, sem se envolver com uma mulher, sem se envolver num casamento, eu não critico a posição dele. Mas que a palavra de Deus nos autoriza a ter um matrimônio, um casamento, ela autoriza. Estamos autorizados por Deus a viver uma vida satisfatória dentro do casamento. Ótimo. Então, você que está em casa, continue mandando suas perguntas, que na medida do possível nós vamos respondendo. Lembrando que hoje você está aí, está sempre acessando, está vendo uma figura diferente, não é o Pedro Lesse. O doutor Pedro Lesse hoje teve um probleminha de saúde com o filhinho dele, e a família sempre em primeiro lugar para todos nós. Então ele tá em casa, ele está nos assistindo, mas ele está lá cuidando do filhinho dele, que a gente torce aqui para que melhore, que se recupere logo. Mande suas perguntas para o nosso Facebook, que é O Mediador, o nosso e-mail omediador@lesse.adv.br, ou então no Twitter, que é @PedroLesseADV. Continue mandando suas perguntas, lembrando que hoje é o último programa da temporada 2011 do Mediador. Depois a gente só volta no dia 2 de janeiro, que é o início da temporada 2012, que já está com várias novidades
e eu tenho certeza que você vai adorar. Assim como a gente terminou essa temporada, estamos terminando hoje a temporada de 2011, a de 2012 vem com mais polêmica, mais assuntos que agradam a você que está em casa. Você já pode começar a mandar algumas perguntas, algumas sugestões de tema que nós vamos responder. Pastor, voltando aqui ao nosso assunto das religiões e das diferenças entre as religiões, no bloco anterior nós tivemos o Roberto Mafra, que é um lutador pela causa LGBT. Então nós estávamos realmente falando sobre religião no bloco anterior. Como que o senhor encara, assim, muitos homossexuais são religiosos, acreditam sim em Deus? Como que o senhor encara as igrejas que não aceitam o homossexualismo ou homossexualidade, porque o homossexualismo acaba sendo taxado como uma doença, na verdade não é? Então como que o senhor encara isso? Eu acho que não deve existir preconceito, de maneira alguma, porque o preconceito produz ódio, produz vingança, produz morte, mas eu não posso deixar de pregar a palavra de Deus. Os ensinamentos da palavra devem ser pregados. Isto é um direito, e para mim não pode ser tirado da igreja, não pode ser tirado dos pastores a pregação do Evangelho. E a palavra de Deus nos mostra algumas afirmações. E estas afirmações às vezes causam um constrangimento na pessoa que vive aquela situação. Mas na verdade estamos pregando o que está escrito. E foi escrito há anos atrás, séculos atrás. A palavra de Deus existe antes de todos o que vivemos hoje. Então veja, quando a palavra de Deus é pregada, quando a palavra de Deus é ministrada, às vezes causa constrangimento em pessoas que praticam algumas coisas que a palavra de Deus condena. Então, o preconceito, ele deve ser exterminado. Mas o direito de pregar a palavra de Deus não pode ser tirado da igreja. Ótimo, muito bem. Nós temos aqui mais algumas perguntas. A Mariana tá super... Mariana, calma, que aos poucos a gente vai falando todas as suas opiniões aqui. Ela diz o seguinte: não precisa ser casado para fazer sexo. Então é uma coisa que hoje a gente vê, os jovens saem às ruas e vão para festas e acabam praticando o sexo sem ser casado. Então uma coisa que todo mundo fala sempre: o uso de camisinha, o uso de preservativos, de métodos anticonceptivos. Como que a igreja vê isso? A igreja, ela procura ensinar que a pessoa deve praticar sexo após o casamento. Porque Deus se agrada. Deus, ele fica feliz quando a pessoa toma esta decisão. Eu não aprovo o sexo antes do casamento, por causa da palavra de Deus e por causa do temor de Jesus Cristo. Mas você que não suporta, que não consegue resistir, eu te aconselho a buscar Deus em oração. Te aconselho a ler a palavra de Deus, a buscar conselhos com pessoas que entendem uma vida espiritual, para que você tenha forças. Porque eu garanto que a pessoa que suporta e se casa e pratica o sexo no casamento, ela terá uma vida feliz. Porque, na verdade, as pessoas hoje estão sofrendo por qual motivo? Às vezes ela se envolve com um, se envolve com outro, e não são felizes. Vivem decepcionadas, angustiadas com a vida. Então procure um homem de Deus, uma mulher de Deus para te aconselhar. Vá a uma igreja evangélica, vá a uma igreja católica, não importa onde você vá. Procure alguém para que esta pessoa dirija uma palavra de fé ao teu coração e para que você suporte e viva uma vida com Deus. Ótimo. David Conceição também mandou mais uma perguntinha aqui. Você acredita em qual tese? Da criação do homem, aquela científica, ou a religiosa, ou o senhor acha que as duas têm fundamento? Porque ele acredita em ambas as teses, tanto a do homem quanto a religiosa. Qual que o senhor... Eu vou colocar aqui uma palavra. Eu acredito muito no que a palavra de Deus diz. O capítulo 1 do livro de Gênesis nos mostra que a terra era sem forma e vazia.
Na minha ideia de pregador e de pastor, eu não vejo Deus criando nada sem forma e vazio. Mas a palavra nos diz que havia no céu um ser celestial chamado Lúcifer, e esse era chamado de querubim ungido, anjo de luz, maestro do coral de Deus. Mas esse Lúcifer traiu Deus, porque ele quis ser maior do que Deus e assentar o trono dele acima do trono de Deus. E a palavra diz que ele foi derrubado do céu. Hoje ele é conhecido como diabo, Satanás. E na queda de Satanás na terra, houve uma catástrofe. E essa catástrofe gerou uma terra sem forma e vazia. E eu acredito que a teoria do Big Bang, que os cientistas, que os filósofos, que os estudiosos dizem, foi essa catástrofe, a queda de Satanás na terra, causando essa explosão, essa teoria do Big Bang. Mas eu acredito que após isto, Deus criou os céus e a terra da forma que ele queria em 6 dias, e no 7º ele descansou. E os homens foram criados pelas próprias mãos de Deus, que soprou o fôlego de vida sobre a sua narina. Ótimo. Bom, eu sei que hoje foi curtinho, a gente teve um programa mais curtinho, o último programa da temporada 2011 de O Mediador, mas aguarde que nós, agora de antemão, em nome do Dr. Pedro Lesse, eu já convido o senhor para voltar na temporada 2012, para a gente fazer um debate com outras religiões participando também, mas eu acredito que deu para esclarecer um pouquinho, para as pessoas entenderem. Mais uma vez eu digo, o mediador é contra o preconceito. E do mesmo jeito que a homofobia, as pessoas ainda têm um tipo de preconceito com as igrejas evangélicas. Eu espero que isso tenha ajudado você em casa a esclarecer suas dúvidas. Fique conosco, não nos abandone. Dia 2 de janeiro estamos de volta com o Dr. Pedro Lesse para a temporada 2012 de O Mediador. Mande suas perguntas desde já, sugestões de temas para omediador@lesse.adv.br, no Twitter, @PedroLesseADV e no Facebook, O Mediador. Pastor, por favor, fale novamente o endereço da sua igreja para quem quiser ir até lá. Quem deseja conhecer o nosso ministério pode acessar o nosso site www.pastorandersonsilva.com. E a nossa igreja fica ali na estrada Dom João Nery, 1533, no Itaim Paulista. Acesse o nosso site, conheça o nosso ministério, veja vídeos de pregação e seja abençoado por Jesus Cristo. Deus abençoe, Bianca. Um abraço para o Pedro, para a Lesse Advogados. Foi uma alegria estar aqui e que Deus abençoe. Ótimo final de ano. E 2012 está chegando. Muito obrigado. Obrigada a você. Não esqueça, Natal Solidário, ajude o seu vizinho, ajude aquele que é mais carente com a doação de brinquedos, panetones. Se você quiser ajudar e não sabe quem, escreve lá pra gente que a gente vai te ajudar a distribuir muitos presentes, muitos brinquedos, cestas básicas para pessoas carentes. E até a temporada 2012. Tchau, tchau. Eu sou o mediador.